Você acompanha o programa Viver é Melhor, de segunda a sexta-feira, aqui na Boa Vontade TV. Para a gente é sempre uma alegria poder produzir, trabalhar e buscar informação de qualidade para que você viva sempre com qualidade de vida e espiritualidade ecumênica. Todos os dias. Daqui a pouquinho o nosso momento ecumênico de preces, você ligando 0310 07 940 para colocar o seu nome, dos seus familiares e amigos nesta corrente ecumênica de orações. Esteja sempre à vontade. Hoje nós falamos sobre doenças mais comuns na terceira idade. Doenças do sistema circulatório. Quais são as doenças mais comuns do sistema circulatório na terceira idade, doutor Mário? Então, de forma geral, vamos falar aqui de 4 doenças que são as mais comuns, né? Então, o infarto agudo do miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, a insuficiência venosa crônica, ou as popularmente conhecidas como varizes, e a insuficiência arterial periférica, a doença arterial periférica. Certo, então vamos começar com as cardiovasculares, o infarto. Por que ele acontece e acomete mais as pessoas na terceira idade? O infarto, ele acontece porque ocorre uma obstrução na circulação que leva o sangue e os nutrientes para o coração, para o músculo cardíaco. O nosso coração não pode parar de funcionar, é um músculo que o funcionamento dele é contínuo. E ao longo dos anos, alguns hábitos que a gente adquire de vida podem favorecer o depósito de placas de gordura na parede das artérias que levam o sangue para o coração. Então, sedentarismo, tabagismo, uso de álcool, o colesterol elevado, né, a má alimentação, são fatores que predispõem à deposição dessas placas de gordura. À medida que elas vão aumentando, elas vão obstruindo o diâmetro, o lumen das artérias. Então, vai havendo menos, como se fossem tubos que vão se entupindo. Chega a um determinado ponto onde a obstrução é total. O suprimento para uma parte do músculo cardíaco ou para ele todo não é suficiente. Então, ele precisa de oxigênio, de combustível para conseguir bombear o coração. Havendo a deficiência desse suprimento, o músculo cardíaco entra em sofrimento. Então, ocorre uma necrose, que é uma morte das células musculares da parede ou de uma ou mais paredes do coração. E aí ele não consegue mais contrair, não consegue mais desempenhar a força dele. Ele não desempenhando a força dele, falta sangue para os outros órgãos do nosso organismo e pode ocorrer até o falecimento do paciente. Certo. É muito comum porque é uma doença que, como eu falei, ela é resultante da combinação de uma série de hábitos que a gente adquire, que são muito comuns na população. Então, de novo, a gente volta àquela questão de que é desde a infância, a juventude, que a gente cuida bem da nossa terceira idade. É engraçado que em alguns trabalhos científicos mostraram que crianças de 11 anos, 12 anos, que já têm um hábito de vida não muito saudável, já consegue se detectar os depósitos dessas placas de gordura em pequena quantidade nas artérias coronárias dessas crianças. Então, você vê que é um problema que já começa desde a infância. Sim. E se a gente não cuidar, a gente vai acabar colhendo os resultados disso lá em torno dos 50 anos de idade. Então, essa é uma doença muito comum na população e chama muita atenção porque é a principal causa de morte, é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo inteiro são as doenças cardiovasculares, principalmente infarto agudo e o AVC, os acidentes vasculares cerebrais. Certo. Bom, as outras duas questões que o senhor falava, especialmente ali das varizes e também das doenças circular periférica, da doença circular periférica, também vão estar relacionadas com essa questão do nosso hábito de vida? Essas também estão relacionadas. Em relação à insuficiência venosa crônica, as varizes, existe um fator genético importante também, né? A obesidade é um outro fator que entra aí importante, que influencia muito no aparecimento desses problemas. No caso da doença arterial periférica, o tabagismo ele também é um fator muito importante. As mulheres, elas, de forma geral, para a insuficiência venosa crônica, elas têm uma tendência maior, principalmente porque durante a gravidez, as mudanças fisiológicas que ocorrem no nosso organismo favorecem o aparecimento ou o agravamento das varizes que já existem, né? Então é um problema também bastante prevalente na população,
que muitas vezes não tem só a questão estética por trás disso, mas também podem trazer dor, limitação à movimentação e desconforto, queimação na perna, né? Então é uma causa muito comum de busca por atendimento médico, são esses problemas circulatórios. Certo. Bom, então é importante a gente ter não só esse cuidado quando entra na fase da terceira idade, mas é um cuidado, como o Dr. Mário vinha falando, que a gente tem que ter ao longo da nossa vida para que quando nós chegarmos ali nos 60, 70 anos, nós possamos ainda estar com a nossa saúde em dia. Vou pedir licença ao senhor por um instante, porque nós estamos nos aproximando do Momento Ecumênico de Preces aqui na Boa Vontade TV. E você sabe que todos os dias nós compartilhamos este momento de paz com você, porque aqui acreditamos que a prece, ela promove saúde espiritual. E como falamos sobre ecumenismo no nosso dia a dia, como é importante a gente lembrar você nessa hora de que a vivência do ecumenismo também é feita por meio da prece, do nosso jeito de falar com Deus. E o mais importante de tudo, não é como falamos com Deus, como denominamos essa força, que pode ser quem ou o que, dependendo da crença de cada um. O mais importante de tudo é nós entendermos que buscar a paz é importante. A gente interiorizar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores valores e aplicá-los como ações práticas do dia a dia, não fazendo sectarismo, distinção das pessoas por causa do jeito delas, de pensarem e verem a vida. Isso é o mais importante. Sobre este assunto, o irmão Paiva Neto nos fala aqui no livro Reflexões da Alma. Essa aqui é uma versão pocket desta obra literária. Na página 100, ele vai nos trazer o seguinte ensinamento. Olha, lembrando que esse livro você pode ter aí na sua casa pelo Clube Cultura de Paz, 0310 07 940. Então aqui, página 100, o irmão Paiva nos ensina. O ecumenismo é a condição natural e o querer espontâneo de toda criatura, quando de corpo e alma integrada no espírito da paz. Como concluiu o escritor português Antero de Figueiredo, abre aspas, creiam todos os caminhos sinceramente honrados levam ao Pai Celeste. Fechar aspas e conclui o autor. Então por que brigar por causa da religião? Há um pensamento de Alziro Zarur que continuamente merece ser lembrado. Abrir aspas. O maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Fechar aspas e conclui o autor. Exato. É assim que nós também aprendemos a olhar o mundo e a viver o ecumenismo. Lembrando que Deus é amor, conforme afirmava João Evangelista, inspirado em Jesus. Portanto, não é a promoção do ódio, não é a promoção da guerra. Ele é a integração de todos aqueles que buscam viver melhor, seja na religião, seja na ciência, nas artes, nos esportes, na nossa filosofia de vida, nos nossos valores éticos e morais. A vivência do ecumenismo pode e deve ser aplicada em cada coisinha do nosso cotidiano. E o melhor exemplo disso é sempre a nossa família. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Pai Celestial a inspiração para que nós possamos aprender de fato a nos olhar como irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Num só pensamento, num só coração, nós vamos acompanhar a palavra fraterna, ecumênica e de paz do irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 58 anos de comunicação 100% Jesus.